Olá, meu nome é Wellington, sou advogado e hoje eu vou falar sobre o caso da advogada que foi assassinada junto com seu cliente na data de ontem, dia 30 de janeiro de 2024, e algumas lições que você, estudante de direito, que pretende ser advogado, e você, advogado, precisam aprender para não cometer esse tipo de erro e não ficar sujeito a esse tipo de situação que pode ser fatal. Está chovendo bastante aqui em São Paulo, mas vamos gravar mesmo assim. A advogada foi acompanhar o depoimento do seu cliente na delegacia policial. Ele estava sendo apontado como um dos responsáveis pelo assassinato de um vaqueiro que aconteceu no sábado, um vaqueiro de 19 anos, muito bem quisto na cidade de Santo Antônio, lá no Rio Grande do Norte. E ele foi prestar o depoimento na delegacia e a sua advogada foi acompanhar. No momento da prestação do depoimento, a advogada fez um story marcando o lugar onde estava, dizendo: olha, aqui fazendo um acompanhamento de alguém que está sendo apontado como criminoso com base em disse-me-disse. Esse foi o story dela. E após sair da delegacia, ela foi dar uma carona para o cliente e a 600 metros da delegacia eles foram cercados e foram alvejados. Lições do caso. Primeiro, pelo que eu vi no perfil da doutora, não é uma advogada criminalista. É uma advogada que fala, pelo menos ali consta alguma postagem sobre solução extrajudicial, solução judicial. Tudo indica uma advogada civilista. Ela é membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB. E isso pode ter aí acabado resultando, né, numa certa ingenuidade, tá, ao lidar com um cliente criminal, tá bom? Por que eu digo isso? Porque o advogado criminal, ele está vacinado, pelo menos um advogado criminal experiente ou que tem mentores, ele sabe que algumas coisas ele não pode fazer. Por exemplo, marcar o local onde ele está. Veja, o advogado já lida com interesses que sempre vão acabar desagradando algumas partes. Isso qualquer área da advocacia. Tá? Com exceção aí do direito público, e olhe lá, porque às vezes você lidar com o direito público, você acaba desagradando certas autoridades, o que também é perigoso. Mas se você lidar com uma ação trabalhista, por exemplo, você está lidando com o interesse econômico de uma empresa. Às vezes, o empregador, como aconteceu, tem registros disso, o empregador foi lá e bateu no advogado antes da audiência, estavam esperando a audiência começar, o empregador foi lá e bateu no advogado, tá? O que estava sendo demandado para a ação. Então, é um perigo. Tá? Direito empresarial, você está lidando com questões jurídicas sensíveis, muitas das vezes envolvendo valores econômicos muito elevados. Às vezes, uma parte pode ter a disposição de querer atacar a outra fisicamente, ou o seu advogado. Direito societário também, direito de família, acontece muito. Às vezes você atuando pela genitora, pega ali um genitor que é mais agressivo, ou vice-versa, também acontece. Então são coisas que o advogado tem que estar sempre atento. Mas o advogado criminalista, ele tem que estar... É um nível de tensão e de atenção muito grande, muito elevado. Porque ele lida essencialmente com causa criminal. Lida essencialmente com um perfil de cliente que às vezes pode ser inocente, às vezes não. Às vezes pode ser uma pessoa voltada à atividade criminosa, mas que naquele caso é inocente. Também pode acontecer. E o advogado criminal já é vacinado com relação a essas coisas. Pelo menos um advogado minimamente experiente. Então você não marca o local onde você está. Você quer fazer o seu merchan, quer fazer a sua publicação, faça o registro no seu smartphone, a foto ou o vídeo. Faça o registro e depois você posta. Depois que você saiu do lugar, você posta. Não publica na hora, não, porque você está indicando um dado muito sensível que é onde eu estou e a hora que eu estou. E isso é muito complicado. Então esse foi um dos erros da advogada. A gente nunca sabe a maldade de quem está olhando. Isso eu digo para todo mundo, ok? Mesmo você não sendo do direito, não tendo uma profissão de risco como é a advocacia, você não sabe a maldade de quem está olhando. Tá? Sequestradores hoje estão nas redes sociais, ok? Então esse é um ponto a ser considerado que você tem que levar para a sua experiência. E um outro ponto que é você não dar carona para o seu cliente. O advogado tem que meter na cabeça que ele é um prestador de serviço. Ele não faz justiça, ele não é amigo, ele não é colega, ele não é padre, ele não é guru, não é pastor. O advogado é um prestador de serviço apenas.
presta serviço mediante pagamento, ponto final. Assim como qualquer outro prestador de serviço, como dentista, como médico, como mecânico, como a cozinheira, a passadeira que passa você a diarista, você é um prestador de serviço como todos eles. Ah, mas tem a pompa da advocacia, ser chamado de doutor. Você é um prestador de serviço. Na prática, vamos ser aqui realistas, você é só um prestador de serviço, ponto final. Você não é amiguinho do seu cliente, você não dá carona. Ah, mas o cliente está a pé, ema, cada um com seus problemas. Imaginem se a advogada não desse a carona. Falar, seu fulano, fica com Deus aí, falou. Estava viva. Porque tudo leva a crer, essa é a questão, tudo leva a crer que foi uma revanche, uma vingança, tudo leva a crer, a investigação está em curso, mas que o cara foi assassinado porque a comoção, o disse-me-disse, o boato, fez com que ele fosse o principal suspeito para o povo ali do lugar, ou para os interessados. E talvez, e aí é uma outra possibilidade, tá? Talvez a linha de investigação encerre dizendo, era ele mesmo, mas como ele morreu, está extinta a punibilidade. Ok? Coisas e coisas. Coisas de cidade pequena. Coisas de pistolagem, tá? Então o advogado tem que estar ciente dessas coisas. Tem que estar ciente dessas coisas. Né? Ser o máximo profissional possível. Ser o mais profissional possível. Fala-se também sobre o direito do advogado inerente à sua profissão ter o porte de arma, algo que eu concordo. Na verdade, eu concordo com o porte de arma para todo mundo que queira se defender, porque para mim é um direito natural, a autodefesa, o direito à vida, a defesa do seu patrimônio, da sua casa, da sua família. Mas já que a gente trabalha, o Brasil ele funciona em castas, então eu acho que o advogado, assim como o promotor de justiça, assim como o juiz, como não é a hierarquia entre eles, o advogado também tem que ter reconhecido o porte de arma como parte do seu trabalho, para sua autodefesa, para sua proteção, porque ele lida com interesses conflitantes. Então, além dessas lições, e tudo isso deveria ser objeto de instrução pela OAB, das faculdades que praticam um verdadeiro, quase um estelionato jurídico, né? Quase um estelionato educacional, melhor dizendo, ao não ensinarem a prática, a vida real para o estudante de direito. E a OAB, que também parece que não cumpre o seu papel institucional ao instruir os jovens advogados ao dizer essas coisas que são da realidade. E aí, como a OAB somos nós, ok? Esse é um ponto também. Eu venho aqui para dar essas instruções e dizer a você, advogado, para não cometer esses erros e sempre manter a sua posição profissional de prestador de serviço. E cobre bem pelo seu serviço, porque é uma atividade de risco, é uma atividade que envolve muita responsabilidade. Então, evite também aviltar os seus honorários, evite aviltar a sua atividade, colocar preço vil no seu trabalho, porque a responsabilidade é muito grande e a coletividade, as pessoas têm que entender isso, ok? E aí também, com muita tristeza, lamento a morte da doutora Brenda, mas, enfim, se serve de algo, é para que fique esse aprendizado aí. Dúvidas, críticas, ameaças, comentários, contato na descrição. Fiquem com Deus. Até a próxima.